Em setembro, desculpe, depois em outubro, final de outubro, novembro. Que é um pouco para a gente saber o que cada grupo está fazendo. Então os próprios grupos vão contar, visitamos o fulano, lemos tais coisas, escrevemos isso aqui. Então isso faz parte do compartilhamento de segunda-feira. Isso está acrescentando a agenda que o grupo vai montar. É só para segunda-feira. Outra coisa que nós colocamos aqui um pouco foi ter alguns aquários, hoje a gente já começaria, em que alguns caras que apareceram no filme que desencadeou esse processo, contassem um pouco a sua conexão com os temas do Next. Mas não é uma fala intelectual, não é uma palestra. É um depoimento do coração, entendeu? O cara vai dizer, olha, eu estou nisso por causa disso, eu vi tais coisas, entendeu? Então, todos vão aqui ter um dia para conversar. Hoje o Fernando Domingues vai falar um pouco, eu também, aí depois na próxima o Oswaldo, o Fernando, e assim vai. Mas vocês que estão aí, além desses que eu mencionei e dos que não estão aqui, também vão falar, porque a gente faz uma espécie de aquário aqui, e aí uma pessoa senta e conversa também um pouco. É menos palestra, exposição intelectual e mais um depoimento pessoal da nossa conexão com esses temas, relembrando qual é o objetivo ou o desafio do Next. O desafio do Next é um troço muito pretensioso. Eu não gosto nem de ficar falando muito porque é pretensioso demais, né? Desprogramar, reprogramar é muito pretensioso, né? E nós não temos um programinha. O programinha que instala o programa de atualização. Nós não temos isso, né? Ou desinstala. Hein? Ou desinstala. Pois é, não temos aquele que instala o desinstalador. Não é? Quando você não baixa o programa que é um instalador, nós precisamos. Teríamos que ter um que a gente instalasse e ele ia lá, executável, e fosse desinstalando. Isso é muito difícil, né? Outra coisa que nós vamos ter nessa... Eu deixei uma dessa em cada mesa, mas vocês têm isso aí em formato digital e tal. Outra coisa que nós vamos considerar aqui, um pouco, vamos fazer uma ou outra sessão de cinema de filmes que realmente vale a pena ver e conversar sobre eles. Um que vocês já devem todos ter assistido, não sei se assistiram, que é o 6 Graus de Separação. Vocês viram? Eu não assisti. É um filme muito interessante, ele tem só 45 minutos, mas os atores do filme são os cientistas que estão na ponta da investigação sobre eles. Então, os atores são o Duncan Watts, o Barabasi e por aí vai. Então é muito interessante, e o filme também é um experimento, em que eles pegam uma pessoa lá no Quênia e essa pessoa manda uma carta para um professor universitário americano e eles então vão rastreando por o número de intermediários até chegar no Six Degree, ou seja, é um filme ainda feito em cima daquele conhecimento que nós temos de 2002 de que o mundo teria 6 graus de separação, que isso é resultado de uma pesquisa de 2002 do Duncan Watts e outros. Então é muito legal. Esse é um exemplo de filme que a gente deve assistir, não individualmente só, porque ele está na escola de rede, está em qualquer lugar, vocês podem assistir. Nós, na escola de rede, colocamos legenda. Demorou 6 meses para colocar a legenda, porque os donos do filme não queriam autorizar, aquelas coisas, vocês sabem como é que é. E a turma colocou legenda, o Luiz de Campos e vários outros colocaram legenda em português e tal, embora a qualidade não é muito boa, mas dá para você acompanhar. Então, por exemplo, esse é um tipo de filme que vale a pena a gente assistir aqui e explorar, parar e dizer o que está acontecendo aí, o que esse cara está falando realmente, o que ele não está dizendo, isso. Bom, tem algumas sessões assim como vocês podem ver. Essas sessões de ensaio. Outra coisa que a gente notou foi que quando os grupos começam a trabalhar nessa sala é o inferno. Não dá para entender. Se tiver todo mundo aqui falando, cada um nos 5 grupos, né? Você tem que fechar a janela por causa do barulho de fora, e é muito próximo para 30 pessoas estarem falando quase que ao mesmo tempo aqui. Então nós resolvemos fazer um negócio que é o seguinte: já está ficando mais quente o clima, espero,
Nós estamos comprando um carretel, já botamos Wi-Fi na praça toda. Vocês forem lá na praça, esse repetidor já está repetindo a banda larga para essa praça, e 4 refletores, e nós vamos usar a praça quando tiver sessões de grupo. Nós vamos levar as mesas, outras mesas menores, mesinhas com cadeiras, e vamos trabalhar lá, vamos ocupar essa praça como um anexo aqui, com iluminação, com banda larga, com mesa. Então não precisamos de mais nada quase, né? Para não ficar muito irritante aqui o barulho de todo mundo falando. Então isso vai ter também. As 2 últimas sessões, ou as 3 últimas sessões, as 2 últimas, que a última mesmo é um encerramento, apresentação e tal. Na última a gente imaginou chamar mais gente para apresentar o resultado para essas pessoas que são nossos amigos, a gente apresentar para eles o resultado do Nexus. Então, nas 2 sessões, antes dessa, que vai ser no sábado, que é a última, que vai ser assim, tarde e noite, uma festa, né? Ainda vamos ver qual lugar, tal, se vai ser numa praça, se vai ser num lugar, a gente vai tentar mixar ou juntar tudo que a gente fez, que a gente escreveu, que a gente filmou, que a gente viu, né? Que é o resultado um pouco dessa trajetória. Agora, parece claro que nada disso vai funcionar se não tiver agendas compartilhadas pelos grupos. Ou seja, esse processo depende das agendas compartilhadas. Não tem nenhuma mágica, eu acho, que a gente possa fazer para isso aqui funcionar sem agenda compartilhada. O cara está lá no grupo e compartilhou o que ele vai ler, o que ele vai conversar, o que ele vai escrever, o que ele vai filmar, qual é a experiência que ele vai fazer. E nós apenas começamos, né? Porque as 2 primeiras sessões foi para assistir o filme, foi isso que nós fizemos, dividir os grupos, foi isso, né? Então, de uma certa maneira, começa hoje, né? Tranquilo esse processo? Então, hoje nós já temos aqui um pouco essas breves falas com insights de 2 inspiradores. O aquário é depois, se alguém quiser, não é obrigatório o aquário, viu gente? Nada que é obrigatório. Falar, então outras pessoas sentam aqui e começam a conversar, a perguntar alguma coisa, e nós então, é um aquário, metodologia aquário clássica. Isso antes da interação, se houver tempo depois dos grupos para continuar a agenda. Pelo que eu observei, nem todos os grupos conseguiram fazer uma agenda ainda, né? Parece que 1 ou 2 grupos tem, um tem mais uma agenda e o outro